Meus amados irmãos, é sempre um prazer nós entregarmos a mensagem do Senhor. Eu não sou assim tão velho como o pastor Santos, não é? Ele diz o contrário. Ele diz que eu sou mais velho. Mas, meus amados irmãos, uma das coisas que nos impressiona é que já o apóstolo Paulo, na sua velhice, ele quando pregava o Evangelho, ele dizia: eu, Paulo, o velho. E a mensagem do apóstolo Paulo foi aquela mensagem que todos nós conhecemos. Mensagem poderosa. A palavra de Deus nos mostra que o apóstolo Paulo foi o maior pregador de todos os tempos a seguir a Jesus Cristo. Mensagens poderosas, mensagens bíblicas, mensagens doutrinárias, as suas cartas são poderosas. E nesta manhã, meus amados irmãos, eu vou apresentar-vos um sermão diferente. Eu gostaria muito que à saída dois guarda-costas se aproximassem de mim, porque nesta manhã eu irei falar sobre os perigos que a Igreja de Deus enfrenta dentro de si própria. A palavra de Deus nos diz no livro de Efésios, capítulo 6, versos 10 e 11, finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as astutas ciladas do diabo. Antes, eu gostaria de fazer uma observação. Esta mensagem não é dirigida a pessoas específicas. Eu amo todos os membros e visitantes desta igreja, mas a minha oração a Deus é para que Ele me dê palavras suaves, para que, denunciando pecados, não denuncie pessoas. Num dos seus poemas épicos, Homero, o grande poeta helénico, nos conta que 100.000 soldados gregos cercaram a cidade de Troia durante 10 duros anos. E após várias tentativas de invasão da fortaleza, os gregos constroem um grande cavalo de madeira sobre rodas e o deixam às portas da cidade como um presente envenenado. Os troianos, olhando para aquele enorme cavalo, eles o tomam como vitória e o levam para dentro das muralhas, sem saber que no seu interior estava o inimigo. E à noite, quando todos dormiam, soldados gregos saem de dentro do cavalo, abrem os grandes portões e o exército grego entrou. Era o grande triunfo dos gregos, conquistado com astúcia e habilidade. Meus amados irmãos, prezados amigos, nós tiramos daqui preciosas lições aplicáveis à realidade que a Igreja nos nossos dias está vivendo. Sempre, através dos séculos, nós verificamos na história que a Igreja de Jesus viveu e permaneceu inexpugnável. Ela foi imbatível diante do inimigo. Mas o príncipe deste mundo
se vale da sua astúcia, tentando vencer a Igreja. E o certo é que Satanás, usando precisamente o mesmo ardil dos gregos do passado, vai introduzindo cavalos da Troia dentro das igrejas de Deus. Ontem, eu à noite estava observando num dos canais da televisão, 2 canais de mensagens. E uma das coisas que me impressionou foi que não ouvi nenhuma mensagem. Ambos os cultos, de um lado e do outro, se baseavam em milagres. As pessoas vinham à igreja ou estavam na igreja apenas para receber milagres. O principal do culto foi esquecido. Eu gostaria de, nesta manhã, vos falar de alguns inimigos que estão surgindo no seio das nossas igrejas. O primeiro inimigo se chama liberalismo. Poderíamos perguntar, quem é que promove o liberalismo dentro das igrejas? Todos nós sabemos, são aqueles que desejam uma igreja diferente, uma igreja mais condescendente com o mundo. O liberalismo se esforça por introduzir inovações na igreja, com o único fim, torná-la mais popular, torná-la mais aceitável, torná-la mais tolerante. Há no meio de muitas igrejas os que não hesitam em aceitar o sexo antes do casamento. A palavra de Deus chama a isto fornicação. Mas a palavra de Deus nos diz que os fornicários não terão parte no reino de Deus. Também há aqueles que defendem o sexo fora do casamento. É capaz de ser uma chamada do céu. Há os que defendem o sexo fora do casamento, aquilo que a palavra de Deus chama de adultério. Mas, meus amados irmãos, a Bíblia diz-nos que os adúlteros não terão parte no reino de Deus. Numa sociedade imunda como a nossa, cheia de vícios, nós, evangélicos batistas, somos instados a sermos o sal da terra e a luz do mundo. Dizem os liberais, a igreja precisa de se modernizar, a igreja precisa de ser mais aberta, a igreja precisa ser menos antiquada. É interessante. Este que vos fala já ouviu muitas vezes de alguns crentes dizerem, e creio que o pastor Santos também, o pastor está ultrapassado, o pastor está antiquado. Mas, meus amados irmãos, nós podemos estar ultrapassados, podemos estar antiquados, nós podemos mudar, mas há uma coisa que não muda, é a palavra de Deus. A palavra de Deus continua a ser a mesma ontem, hoje e eternamente. Seria bom que nós lêssemos o capítulo 5 de Efésios, o capítulo anterior a este capítulo 6. E o certo é que o liberalismo entrou nas igrejas e abriu as portas a outros inimigos. O segundo inimigo dentro da igreja é o secularismo. Para o secularismo, há sempre um espaço crescente para o mundo e um espaço diminuto para Deus. Ou seja, há mais tempo para a recreação e menos tempo
para a oração. Poderíamos perguntar quais são as consequências do secularismo. Paulo estava preso em Roma e um amigo, nos diz a palavra de Deus, chamado Demas, o abandonou. E é interessante aquilo que o apóstolo Paulo escreve. Ele diz: até Demas me abandonou, amando o presente século. Meus amados irmãos, hoje em dia, em certas igrejas, já não se sabe se o culto é de adoração ou se o culto é de espetáculo. A parte mais importante do culto já não é a mensagem, mas é o artista. A criatura tomou o lugar do Criador. Tenho observado, tenho visto algumas imagens no Facebook de cultos, em que quando o pregador entra e sobe ao púlpito, ou quando um artista vai à frente para cantar, os tambores começam a rufar, tal e qual como nós vemos no circo, exatamente, chamando mais a atenção exatamente da criatura do que o próprio Deus. Mas o que é que nós verificamos? É que no espetáculo o artista tenta agradar ao povo. No culto, o povo tenta agradar a Deus. O espetáculo é procurado pelos homens. O culto é procurado por Deus. Pois o Pai procura a verdadeiros adoradores. Um terceiro inimigo que entrou na igreja foi o conformismo. Em Romanos capítulo 12, no verso 2, o apóstolo Paulo, com linguagem veemente, diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação dos vossos sentimentos, do vosso entendimento. Há da parte de muitos de nós um gradual conformismo com o estilo de vida do mundo. Um conformismo com a conversação do mundo. Um conformismo com a música do mundo. E eu, às vezes, penso na mulher de Ló. Minha mulher certamente está a olhar para mim. Quem é que tu estás a pensar? Devias pensar em mim, mas penso na mulher de Ló. E penso na mulher de Ló, meus amados irmãos, porque ela vivia num ambiente de miséria moral, onde se cometiam os mais degradantes pecados do sexo. Daí a palavra sodomismo. Mas eu penso que a mulher de Ló era uma mulher virtuosa. Era uma mulher que nunca se submeteu aos vícios de Sodoma. Mas ela se conformou com a miséria moral desta cidade. Ela perdeu toda a capacidade de se rebelar contra a miséria moral que imperava naquela cidade de Sodoma. E quando foi levada pelo anjo para fora da cidade, o anjo lhe pediu apenas uma coisa: não olhes para trás. Mas o seu coração estava preso a Sodoma, uma encantadora cidade, atrativa, bela, fascinante. E diz-nos a Sagrada Escritura que ela olhou para trás. E a justiça divina desceu implacável sobre ela. Meus amados irmãos, nós somos exortados pela palavra de Deus a não nos conformarmos com este mundo, mas a experimentarmos uma transformação no coração,
uma transformação no interior de cada um de nós. Será que o conformismo, será que estamos conformados com este mundo? Outro inimigo que levanta a sua cabeça arrogante dentro das nossas igrejas é o nominalismo. Crentes nominais. Crentes que têm o nome de crentes, se identificam como crentes, mas que não vivem as virtudes dos crentes batistas. A igreja primitiva era conhecida pelo fervor, era conhecida pela dedicação, era conhecida pelo entusiasmo de seus membros. E o que é que nós verificamos? É que naquele tempo nem a perseguição, nem a tortura, nem a prisão, nem o martírio foram o suficiente para esmagar o ânimo daquela igreja. Mas, no século IV, Constantino, o imperador, abraçou o cristianismo sem experimentar a alegria da conversão. E a igreja saiu, então, do escuro das catacumbas onde se reunia para gozar o prazer do palácio, para receber os favores da corte imperial. E o que é que nós verificamos? A igreja se encheu de crentes nominais e se corrompeu na mais escura apostasia. Por fim, meus amados irmãos, outro inimigo com que a igreja se está enfrentando hoje é a falta de reverência dentro da casa de Deus. Diz o sábio Salomão em Eclesiastes capítulo 5 e verso 1: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Meus amados irmãos, os nossos cultos são um encontro com Deus. Deus está presente no nosso meio, na presença do seu representante, o Espírito Santo. Porque é Ele que nos convence do pecado. É Ele que nos ilumina. E oferecer um culto a Deus destituído de sentimento de adoração é repudiado por Deus. Jesus, um certo dia, falando àqueles que estavam com ele, disse: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Meus amados irmãos, a reverência que nós devemos ter no templo é por aquilo que ele representa. Jesus, falando do templo, em certa altura, ele disse: a minha casa é chamada casa de oração. A minha casa é chamada casa de oração. Nós poderíamos perguntar: será que sabemos que lugar é este, onde nós nos encontramos nesta manhã? Será que nós costumamos orar antes do culto pelo mensageiro e pelos ouvintes que se encontram na casa de oração? Será que depois do culto terminado nós temos o hábito de orarmos para que a mensagem tenha tocado nos nossos corações e no coração daqueles que nos visitam? A adoração a Deus, meus amados irmãos, envolve
arrependimento. E quando nós adoramos a Deus, nós sentimos a nossa miséria. E como publicano, nós clamamos: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Nós nos sentimos pecadores diante da presença do nosso Deus. A adoração a Deus envolve louvor e exaltação. Nós oramos muitas vezes dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Nós oramos: perdoa-nos. Nós pedimos: não nos deixes cair em tentação. E quando nos encontramos aqui na casa de Deus, nós reconhecemos que estamos todos dependentes do próprio Deus. É preciso que Deus seja exaltado. Gosto imenso daquelas palavras de João Batista quando apontou para Jesus: importa que Ele cresça e eu diminua. A adoração a Deus envolve gratidão e envolve alegria. Meus amados irmãos, o culto cristão é um culto vivo. Deus se agrada desta adoração. E a palavra de Deus nos diz que Deus procura tais adoradores. Quando nós nos reunimos em culto, com toda a reverência, nós verificamos que a glória de Deus repousa sobre todos nós, sobre a sua igreja, sobre o seu povo. E quer queiramos, quer não, a palavra de Deus nos diz que o Senhor diz: eu sei as tuas obras. Ou melhor, o Senhor diz: eu sei porque estás aqui. Eu sei qual é o propósito que te trouxe esta manhã à minha casa. Meus amados irmãos, talvez este seja um quadro sombrio da igreja. A igreja talvez pareça estar prestes a cair, mas não cairá. A igreja triunfará. Mesmo que todos nós sejamos levados pelo secularismo, como Demas, ou sejamos levados pelo conformismo, como a mulher de Ló, mesmo que nós abandonemos a igreja de Deus, a igreja triunfará. Porque a igreja não é nossa. A igreja é do Senhor. Meus amados irmãos, prezados amigos, busquemos um avivamento na nossa vida espiritual, em nossa relação com Deus, em nossa relação com o Senhor Jesus, em nossa relação com o próximo. Diz-nos o texto: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E é interessante, eu gosto imenso das palavras que vêm logo a seguir a este versículo. E inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios tolos. Meus amados irmãos, quando nós nos sentamos no templo, oremos como orou o salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Comecemos a prestar mais atenção àquilo que estamos dizendo quando nós cantamos. Ainda há pouco nós cantamos:
Será que nós prestamos atenção ao coro que cantamos? Quando nós dissemos, dou-te o meu coração e todo o meu ser, para ti quero viver em todo o meu respirar, e por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Observamos atentamente a Escritura que está sendo lida ou que estamos lendo. Gosto imenso do livro de Neemias. E lembro-me, em certa altura, quando o povo estava reunido, diz-nos a palavra de Deus, e Esdras, sacerdote, estava sobre um púlpito de madeira, como este. E Esdras trouxe a lei perante a congregação, assim de homens e de mulheres, e de todos os entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Todos tinham os seus ouvidos atentos ao livro da lei. Meus amados irmãos, na casa do Senhor, ouçamos atentamente a mensagem pregada e apliquemo-la a nós mesmos. Continuando a ler no livro de Neemias, nós lemos depois, e Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele o livro, todo o povo se pôs de pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém. Amém. Meus amados irmãos, será que é isto que nos traz à casa de Deus? Será que os nossos ouvidos estão atentos à mensagem que está sendo entregue? Será que nós vivemos intensamente aquilo que cantamos? O que é que nós esperamos? Finalmente, meus amados irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as astutas ciladas do diabo. Meus amados irmãos, que jamais nós venhamos a dar qualquer possibilidade a que o inimigo da igreja faça o seu trabalho dentro da própria igreja. Que Deus nos abençoe.